quase 3 anos aí de preparação. E agora, obviamente que tem coisas do dia a dia, dinâmica do dia a dia, que ela é diferente do que você passou nos estudos, porque é uma situação que você tem que estar atento a todo momento, no campo, acaba o treino, você tem que ter outras coisas que você faz, enfim. Mas é uma área que eu tô gostando bastante e espero ter sucesso aí. Aí, com certeza vai ter. Mas aí eu fico naquela dúvida, né? Se um mês ainda, o Mirassol acho que é um time que está todo mundo de olho na expectativa, né? Porque tem estrutura, subiu para a Série A, todo mundo acompanhando, é um time que tá numa evolução bacana. E aí você vem com uma novidade assim, pô, o Paulinho, o cara se preparou para isso, estudou, multicampeão, conhece grandes clubes e tal. Mas sempre fica aquela coisa do pensamento de jogador, né? Você ainda toma decisões no cargo de coordenador, mas ainda com a cabeça de jogador? Não, eu acho assim, né? Como eu me preparei muito, então assim, obviamente, e ele é natural esse processo, às vezes, de muito ex-jogadores, quando tem essa transição, ele ainda ter essa situação de pensar como atleta, enfim. Que é uma coisa que eu tento e vou tirando o mais rápido possível, né? Faço um mês aí aqui como coordenador técnico do Mirassol e nenhuma das minhas decisões foi pensando como atleta, foi como coordenador, porque é uma outra função, é uma outra realidade, é uma coisa totalmente diferente do que um atleta. Hoje eu entendo o atleta sim, né, o que ele fala, o que ele coloca, o que ele expressa, mas as decisões ela tem que ser tomada. Então hoje eu sou um cara muito bem resolvido sobre isso, né? Óbvio que a gente tem que ter equilíbrio e cautela. Eu acho que quando você tem essa transição, você também não pode vir, ó, agora é assim, 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 não. Muito pelo contrário, eu sou um cara jovem, com 36 anos, vou aprender muito mais com eles do que ensinar eles, né? Os atletas já estão acostumados a jogar competições importantes, então assim, eu vou aprender com eles e o dia a dia vai me mostrando a decisão que eu tenho que tomar quando tiver que ser tomada, né? Então sobre isso eu não tenho um problema nenhum, né? Fui bem claro com todos, com comissão, com atletas, que a decisão que eu achar que devo tomar, né, diante de uma conversa com diretoria, com comissão técnica, eu vou tomar e não tem problema, né? Eu acho que isso tem que ser esclarecido antes e foi isso que eu fiz com os atletas, para eles entenderem a minha função, né, de fazer o elo entre eles, entre os departamentos. Eu acho que a comunicação dentro do futebol ela é muito distante, isso é uma coisa que eu sempre bato nas entrevistas, né? Às vezes a comissão fica distante da diretoria, o departamento médico fica distante do atleta e isso não pode acontecer. Isso não é o caso do Mirassol porque é uma coisa muito bem conectada há muitos anos, né? Então a gente sempre está tomando esse cuidado para que cada vez mais fique mais próximo. E tem essa situação também que o coordenador técnico ele cuida muito dessa parte do vestiário, de juntar o vestiário, de estar presente nos treinamentos, de fazer essa coisa do elo ali entre a diretoria e a comissão técnica. Mas, cara, querendo ou não, o teu nome, o peso que você tem no futebol, acaba também sendo importante para contratações. Você participa naturalmente dessas contratações, de pegar o telefone e falar assim, meu irmão, o Paulinho que tá me ligando, pô, peraí, eu vou jogar no Mirassol, porque é o Paulinho que tá ligando, né? Teve algumas, né, das nossas contratações que a diretoria deixou eu participar, né, me deu essa autonomia. Eu acho que eu sou um cara muito objetivo e reto, né? Quando eu tenho conversa com os atletas, eu sempre falo que o que eles têm que fazer, cara, é treinar, jogar, ser profissional e a parte externa a gente resolve. Porque eu acho que tem que ser assim, tem que ser verdadeiro, tem que ser direto. Afinal de contas, a gente tem um ano desafiador no Mirassol, né? É um ano de Série A, é fazer uma boa campanha no Paulista. Então acho que tem que ser as coisas muito claras para que todo mundo fique na mesma página, na mesma sintonia. Então assim, algumas contratações eu participei, né? Até porque é o que eu sempre, né, eu tenho isso comigo. Às vezes o atleta ele quer escutar o que o clube vai oferecer para ele e não é o financeiro, é a estrutura, é o cuidado que o clube vai ter com o atleta, como que é a cidade, como que funciona. É um clube, o Mirassol é um clube que tem processos, né? Tem metodologia, tem a sua forma de trabalhar, que isso eu sempre coloquei. A pessoa que chega, ela tem que se enquadrar ao processo do Mirassol e não o cara querer mudar o Mirassol, porque não vai mudar. Sempre foi feito desse jeito, com sucesso. Então a pessoa tem que se adaptar ao Mirassol, porque é
é um processo de muitos anos e foi assim que o Mirassol chegou onde chegou. Né? Então eu sempre coloco isso para eles, para que as coisas ficam bem claras, né? Então contratações realmente participo em algumas delas, né? Mas a minha parte principal é estar dentro do campo, com a comissão técnica, pós-treino, cara, a gente debater trabalhos, treinos, jogos, que isso é uma coisa importante, principalmente que eu fico do lado de fora, então talvez você vê um campo mais aberto, mais amplo, para depois sim ter o nosso debate interno. E é engraçado porque assim, a gente tem não vou dizer uma separação, mas existe o executivo, que é normalmente o cara que estuda, que não foi necessariamente um jogador, né? Vou citar dois aqui, o Alexandre Matos e o Rodrigo Caetano. Né? O Rodrigo Caetano disse que jogou bola, né? Eu queria ver os vídeos do Rodrigo Caetano, né? Mas nunca vi. Mas tem caras que são muito competentes e tal, que são referências ali. E tem o ex-jogador que muitas vezes não se preparou, simplesmente ele foi lá colocado como coordenador, como executivo, logo após ter encerrado uma carreira, encerrado um ciclo no clube. Você vem numa turma completamente diferente, é o cara que se prepara e tem a bagagem de jogar. E essa bagagem, eu imagino que você também tenha prestado atenção ou ter aprendido com muita gente que você trabalhou nos clubes que você jogou. Quem que nessa função tua te serviu como referência? Cara, óbvio que ainda ele não exerceu essa função, que é o Thiago Escuro, que eu sempre coloco nas minhas entrevistas. O Thiago hoje é um executivo, um dos melhores do mundo, na minha opinião. É um cara que é a minha referência mesmo nessa área. Mas eu tive outros que são meus professores, né, do dia a dia. Né? Eu tenho aí o Rodrigo Caetano, Biasotto, que é da base de São Paulo. Eu tenho Edu Gaspar, que foi um cara que me ensinou bastante, porque o Edu sempre me falou assim, não espera você terminar de jogar para começar os estudos, porque senão vai ficar tarde. Imagine se você para de jogar, eu parei o ano passado, aí você vai começar a estudar em julho. Eu me preparei 3 anos, imagina, daqui 3 anos, cara, fica muito distante. Então vai estudando enquanto você está jogando, não tem problema. E você vai enxergando, né, vai tendo aí um parâmetro de quando você vai parar. Então eu fui fazendo isso. Então a minha referência é Thiago Escuro. Como você falou, né, tem alguns executivos que, né, não jogaram, mas assim, acho que o dia a dia, a dinâmica, vai ensinando o cara a ser um executivo. Né? Então hoje eu sou um coordenador técnico, mas que no futuro eu penso assim, em ser um executivo. Eu até brinco, né? Eu estou todos os dias no campo, então sabe, será que você vai só ficar fora? Porque é uma coisa que eu gosto, eu preciso estar no campo para hoje, né, nessa minha função, eu preciso estar no campo para ver o trabalho da minha comissão técnica, se os jogadores têm dúvidas, se a comissão tem dúvida em algo, para depois sim a gente sentar, conversar e ver o melhor caminho. Então no futuro eu penso, não sei, 3, 4 anos, e quando os outros também achar que eu estou pronto para ser um executivo, né, eu penso muito e estudo para isso. E eu fui meio que um caminho realmente diferente, né, eu me preparo primeiro para poder exercer a função. E é o que o próprio Rodrigo Caetano falou para mim, cara, estuda, porque os estudos você não vai parar de estudar. E realmente, né, é uma coisa que todo momento você está aprendendo. Óbvio que o dia a dia, a dinâmica ela é outra ali dentro do clube, mas tem que estudar, tem que ficar atualizado, porque o futebol é muito dinâmico, né? Então se você parar no tempo, você fica para trás. Isso é uma coisa que nunca eu vou deixar de fazer, é sempre aprender e com os melhores, né? Como eu falei, Thiago, Rodrigo, Alexandre Matos eu não tive contato, né? Não consegui ainda ter essa oportunidade, mas tenho contato com outros executivos que vêm me ensinando, né? Fiz estágio no São Paulo durante 2 meses, fui no Red Bull, fiquei lá quase 3 semanas também. Então assim, eu fui me preparando, né? Além de fazer os cursos fora do país, eu também aqui dentro eu fui visitando os clubes, vendo o processo, tal. Eu sou um cara muito ligado nessa parte de processo, porque graças a Deus eu caí em um clube que tem processo, que tem a sua forma de trabalhar. Então assim, já é uma coisa positiva. O meu primeiro passo seria importante num clube como o Mirassol, um clube organizado, que tem sua metodologia, que tem seus processos, para que eu consiga exercer a minha função da melhor maneira possível. E esses caras, esses profissionais, você conheceu nesses estágios, assim, né? Porque eu fui conhecendo. Hoje o Thiago Escuro está no Mônaco, mas no Red Bull Bragantino você conheceu ele? O Thiago, na verdade, eu conheço desde 2004, né? O Thiago
foi gerente de futebol do Pão de Açúcar, quando eu estava jogando, lá né? na época do Paek. Do Paek. Então, assim, eu conheci ele lá e, cara, até hoje... Porque ele tinha cabelo, inclusive. Tinha cabelo, aí foi caindo, o futebol vai deixando sem cabelo. E aí, cara, hoje nós somos, né, irmãos, o Thiago é meu amigo, meu irmão, Legal. meu pai, Ele é um conselheiro. baita cara, né? Então, assim, é um cara que é minha referência mesmo no futebol. E aí, dentro disso, fui aprendendo, né? Falei com o Rodrigo, falei com o Edu, fiquei um tempo lá com o Biasotto no São Paulo, no Red Bull, agora com o Diego Serra e com o André, enfim. Fui conhecendo todos os processos de vários clubes, e são diferentes, né? Mas que no final das contas serviu para mim. Né? Óbvio, é o que eu sempre falo, eu vou errar, vou cometer erros, vou acertar, e dentro disso é que eu vou melhorando a minha performance, mesmo sendo de um lado externo, mas vou melhorando para cada dia. E eu sempre falei, né, que um dia eu vou chegar entre os melhores, mas para isso eu me preparei. Qual?